transformação, a mudança de atitude. Este é o verdadeiro arrependimento que Jesus traz para o ser humano. A Bíblia diz que existem espíritos demoníacos, espíritos satânicos e diabólicos que operam milagres para enganar os seres humanos que não querem a verdade. Livro de Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Então existe espírito de demônio, operadores de prodígio, de milagre. Quem são esses espíritos imundos? São aqueles falsos profetas que muitos estão correndo atrás aí de milagre. E as denominações estão cheias. Falsos apóstolos fraudulentos. Vamos ler na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 24 e o versículo 24. Vamos ler. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tá vendo aí? Ia surgir muitos falsos profetas que fariam milagres que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Porque muitos estão sendo enganados, porque não voltam a sua mente para a palavra de Deus. Muitos crentes hoje, muitas pessoas religiosas não gostam da Bíblia. E não adianta dizer que gosta da Bíblia. Se você gosta, você lê. Se você gosta, você pratica o que está na Bíblia. Não adianta ir para a missa, não adianta ir para o culto e não obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. A melhor leitura da Bíblia é quando você obedece o que você leu. Aleluia. O melhor estudo bíblico é quando você obedece o estudo que foi da Escritura, a palavra de Deus. Mas muitos hoje gostam de viver de aparência, mas não gostam de obedecer a palavra de Deus. Não adianta dizer a paz do Senhor, amém, aleluia, se não obedecer a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É um falso discurso se eu pregar aqui, nessa exposição bíblica, se eu não obedecer. E se vocês ouvirem e não obedecer, também será em vão vocês estar aqui. Temos que aprender e obedecer. E temos que ver que o que a Bíblia diz foi para nosso aviso. Tudo que eu estou lendo aqui serve para te avisar, para te alertar, para não ser enganado e não cair na condenação de Satanás. Vamos ler na Bíblia, na palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E o versículo 14. Pode ler, mas aqui. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Esse é o verdadeiro milagre. Jesus cura um paralítico, no capítulo 5 do Evangelho de João. Depois que ele é curado, Jesus vê-lo no templo e diz: não peques mais, para que não aconteça coisa pior. O verdadeiro milagre de Deus vem acompanhado de arrependimento dos pecados. Mas o que temos visto aí? Pessoas pregando para multidões, e milagre acontecendo, câncer sumindo, pessoa da cadeira de rodas saindo, mas não há arrependimento dos pecados. Não é de Deus, não é de acordo com a Bíblia, não é de Deus, é coisa do demônio, porque o que a Bíblia diz está aqui. Não podemos passar do que está escrito. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Tá vendo aí? Não podemos ir além do que está escrito. Veja aí que eu estou citando a Bíblia. Estou citando a Escritura. Daqui a pouco eu abro a oportunidade para você perguntar. A hora das perguntas e respostas bíblicas. Agora vocês vão só ouvir o que a Bíblia diz. Depois você pode argumentar. Você vai ter a oportunidade para fazer uma pergunta ou duas, e eu vou te responder na luz da Bíblia, à luz da Escritura, certo? Não podemos ir além do que está escrito. Pela palavra de Deus, muitos hoje não gostam da Escritura, como já falei. Porque se gostassem, vivia nela.
E seria outra Santa Cruz do Banabuiú. Seria outro povoado. Seria outro planeta se o povo obedecesse à Bíblia. Mas o povo não gosta dela. Está igual no tempo do profeta Jeremias. O povo ama o pecado, ama o erro, mas não ama as coisas de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 10. O profeta Jeremias foi despertado dentro de uma geração apóstata. Dentro de uma geração que dizia que conhecia a Deus, que dizia que era religiosa, mas não tinha nada de Deus. Capítulo 6, versículo 10 de Jeremias. Vamos ler. A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Tá vendo aí? Muitos não gostam da Escritura. Porque quem acredita, pratica. Essa é a frase. Quem acredita, pratica. Mas quem não acredita, vive apenas de aparência. Vive sendo enganado. Porque a Bíblia diz que surgiriam enganadores. E pode você estar enganado. Só não é enganado quando você se humilha e diz: Deus, eu quero obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aleluia. Não importa o que o meu vizinho diz, não importa o que o meu amigo diz, não importa o que o fulano vai falar, o ciclano. O importante é que eu obedeça e Deus fale comigo através da Escritura. Capítulo Isaías, capítulo 8, versículo 20. Vamos ler na Escritura. Capítulo 8, versículo 20 de Isaías. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Tá vendo aí? Se a lei e o testemunho, se a religião não falar segundo as Escrituras, segundo esta palavra, nunca neles terão luz. Porque a Bíblia é uma luz para o nosso caminho. A Bíblia nos direciona para onde devemos andar. Porque existem as trevas. E os príncipes das trevas, Satanás, que é meu inimigo, que é teu inimigo, que é o inimigo de Deus, está furioso, sabendo que tem pouco tempo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Pode ler, Ezequiel. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá vendo aí? A palavra sóbrio significa esteja alerta. Então, pela Escritura, existe um inimigo. Nós temos um inimigo cruel. Essa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá vendo aí? Então vemos pela Escritura, a palavra de Deus, que existe uma luta, uma batalha constante, que é não contra o nosso vizinho, não contra o nosso próximo, mas é contra Satanás, contra o inimigo cruel de nossas almas. Quando Cristo veio para salvar, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância para a humanidade. Jesus Cristo. Aleluia, apenas Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 10 e o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a Bíblia diz que o ladrão, refere-se a Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Que vida é esta? A vida eterna, que nós perdemos por causa do pecado. Mas Cristo veio trazer a vida eterna. E aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Evangelho de João, Aleluia. capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Pode ler. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas aquele que não tem Jesus Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Muitos pensam que Deus é amor,
Mas esquece que também Deus é justiça. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus, ele cura, Deus, ele transforma a vida, mas fala que aquele que não aceitara ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, obedecendo, não tem a vida eterna. Qual é a ira de Deus? A ira de Deus pode ser classificado, caracterizado pelo pecado que te separa de Deus, causando assim a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Vamos ler na Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário, a recompensa do pecado é a morte eterna. O que é a morte eterna? É a segunda morte. A segunda morte é chamada na Bíblia de lago de fogo, que é o inferno. Livro de Apocalipse, capítulo 22, o 21, versículo 8. Capítulo 21 e versículo 8. E a Bíblia diz as classes de pessoas que não vão herdar o céu. E já está classificado pela presciência de Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a segunda morte está dizendo claramente aqui que é para aqueles que não aceitam Cristo, rejeitam o sacrifício de Jesus. Aceitar Jesus é obedecer o que ele diz. É assim. Porque muitas das pessoas dizem que é crente, dizem que é religiosa, mas não obedece Jesus Cristo, não está fazendo nada nessa terra. Está só enganando e sendo enganado, enganando a si mesmo. Nós temos que obedecer, porque a Bíblia diz que essa geração é uma geração pecadora, uma geração incrédula. Hoje estou pregando aqui o Senhor Jesus Cristo. Hoje estou anunciando para vocês o Salvador do mundo. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Estou anunciando o Salvador do mundo, dos seres humanos. Vamos ler. 2:10, né? E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Foi para a alegria de todo o povo, salvação em Jesus Cristo. Mas será que todos os seres humanos foi salvo? Será que todos os seres humanos recebeu essa salvação, essa alegria? Alegria de ter Jesus Cristo no coração? Como Salvador do mundo, o Senhor Jesus veio para salvar. Capítulo 2, versículo 11 de Lucas. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é o Salvador. Cristo é o Salvador. Livro de João, capítulo 4, e o versículo 42. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos lemos e ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Salvador de você. Só você, agora depende de você querer essa salvação. Jesus veio para salvar os pecadores. Livro de capítulo 2, versículo 17 de Marcos. Marcos capítulo 2 e o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio chamar não o justo. Aquele que não acha que necessita de perdão, não vem a Cristo. Mas aquele que necessita de perdão, ele vem a Jesus Cristo. E Jesus traz vida para ele. Mateus capítulo 10, capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos ler. Capítulo 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chama a todos. Hoje você tem a oportunidade de ouvir uma mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora não sabemos amanhã.